Hora de conversar com Carlos Andreasa. O Andreasa vai tratar da dança das cadeiras no Supremo. Primeiro, a vaga de Roberto Barroso, que ainda não foi preenchida, ainda não sabemos quem irá preenchê-la, e a mudança de turma de Luiz Fux. Andreasa, bom dia para você. Fala, Megali, Carla, Sheila, bom dia, meus amores. A gente não sabe quem vai para a vaga do Luiz Roberto Barroso, sabe que esse ministro vai para a primeira turma, para o lugar que era de Luiz Fux, que agora vai para a segunda turma a pediu para mudar. Então nós constatamos que, obviamente, que Luiz Fux estava isolado na primeira turma. Se pensarmos especificamente, e é a votação mais expressiva, o julgamento mais expressivo, o julgamento da questão do golpe, do movimento golpista liderado por Jair Bolsonaro. Fux como voto divergente e voto único, isolado. Pede para ir para a segunda turma. Eu acho bastante precário o argumento de que ele pediu para ir para a segunda turma tendo como objetivo deixar a primeira, porque está muito isolado, porque os colegas não lhe dão moral, porque ninguém conversa com ele. A turma é toda casca grossa, está acostumado com debate público, está brigando, se matando há muito tempo. Eu acho mais interessante a gente pensar nas razões por que quer ir para a segunda turma. E aí eu preciso colocar aqui um debate que não é normal, não é natural, mas sobre o que a gente tem falado bastante, que é a ideia que deixa de ser uma imagem provocadora para se configurar mesmo num dado da realidade. A constituição de bancadas, né? De grupos de poder. Não é normal que isso exista na Suprema Corte, que haja alinhamentos circunstanciais em função de entendimentos jurídicos, isso é uma coisa. A outra é a normalização da ideia de que há um grupo influente, mesmo até uma bancada, se pensarmos na figura de um senador togado, né? Uma bancada do governo no Supremo, como provocação. Mas será que não é nisso que o próprio governo Lula aposta? Será que não é nisso que Lula apostaria ao indicar Jorge Messias, considerando as dificuldades todas com o Congresso, a constituição de um terceiro parlamento, poder moderador, na figura do Supremo Tribunal Federal, no momento da bola dividida, tendo ali ministros, quase como uma bancada de parlamentares do governo? Nesse sentido, por outro lado, você pode pensar, aí sim, no movimento que faz Luiz Fux. Ao ir à segunda turma, potencialmente, ele encontra a formação de uma maioria para si. Não é tão simples assim, há detalhes, há nuances, há complexidade, mas na segunda turma, 5 ministros, lá estão os 2 indicados por Jair Bolsonaro. Se maledicentemente você identifica Luiz Fux como um juiz bolsonarista, em função dos seus votos no julgamento de Bolsonaro, os votos divergentes, você tem de repente a formação de um grupo, de um núcleo majoritário ali, 3 ministros. André Mendonça, Nunes Marques e Luiz Fux. Nesse caso, isolados, não exatamente essa palavra, mas em minoria Dias Toffoli e Gilmar Mendes, na turma que trata, por exemplo, do que sobrou da Lava Jato. Os processos da Lava Jato estão na segunda turma. E tem outra coisa, está no gabinete de Luiz Fux, se eu não me engano, desde maio do ano passado, desde maio de 2014, o recurso de Bolsonaro contra a sua inelegibilidade no Tribunal Superior Eleitoral. A inelegibilidade determinada pelo TSE, está com Luiz Fux, guardada. Talvez agora, nesse movimento estratégico, no que seria a constituição, portanto, de uma bancada de oposição no Supremo. Olha que não é normal isso, tá? É uma perversão, mas é como as coisas se dão. Nesse caso, de repente ele poderia. Gilmar Mendes preside a segunda turma. Tem uma disputa entre eles. Mas, em tese, Gilmar Mendes estaria numa minoria na segunda turma, talvez Luiz Fux se sentindo à vontade para pôr em pauta esse julgamento do recurso de Jair Bolsonaro contra a sua inelegibilidade. Esses são os movimentos, essa é a dança. A gente precisa tratar da dança como ela é, a constituição mesmo desses grupos de poder, algo estranho, né? Porque é uma agenda política, a gente acabam diluídas as fronteiras entre o papel do parlamento e o papel da Corte Constitucional. A gente não pode tratar isso como normal, mas é como as coisas se desenham. A gente está aqui para
mostrar isso. Ministros, segundo informações de bastidores, dizem que dificilmente essa reversão daria tempo da eleição de 2026, quem sabe para as próximas, mas Bolsonaro tornar-se-á inelegível também por outros processos, né? Inclusive de golpe de Estado. Mas Aí bagunça, depende, né, bagunça, aí depende do que o Congresso fará com a ficha suja, Isso. com a lei da ficha suja, Isso. quer dizer... A gente tem muitas variáveis ainda nessa história. Andreasa, deixa eu fazer rapidinho, antes da música, preciso consertar rapidinho aqui uma informação errada que eu passei. Na Copa do Brasil, quem vai decidir em casa no segundo jogo é o Corinthians, tá? Persegue o Corinthians, o Cruzeiro. Né? Eu não sei se isso é uma vantagem, mas o fato é que é o Corinthians e não o Cruzeiro. E aí qualquer um dos dois passando vai decidir fora no segundo jogo contra o Carioca que passar. Andreasa, na vitrolinha? Megali. Diga. Megali, o Corinthians é muito pior do que o Cruzeiro. Muito. Talvez por causa disso até se classifique, tá? Mas são duas camisas Falou muito o flamenguista pesadas, né? de ressaca. Certo? Não, de ressaca por quê? Tô Ganhei. brincando. Fui ao jogo e voltei com a vitória, pô. Jogo duríssimo. E como E será semifinal de duríssimo o Libertadores. segundo. Vai bem confiante aí pro seu empate, falando assim no Corinthians, vai? Sempre confiante. Andreasa, Vai, Corinthians. vitrolinha hoje. Raiz e Flor. Raiz e Flor na voz de Jorge Aragão. Samba do Jorge Aragão com Sombrinha. Um clássico, bom demais. Beijo, meus amores. Beijo, meu irmão. Amanhã eu não venho não, tá? Amanhã eu tô de folga, mas Ah, hoje tem tem essa? meta. Quem deixou o negócio Felipe esse? Félix. Felipe Félix, tá? Negociei tudo com ele. Mas 2 horas eu tô aí com Tem Muito Método, bem, tá? então amanhã... Eu não mando mais nada nesse Amanhã negócio, você vê? as coisas nem chegam em você. Amanhã tem ócio. Aqui na Band News FM. Até, Andreasa. Tem ócio, beijo. Beijo. Amor, amei, mas omitiu. Se eu me aninhei, você pediu.